Então bora lá, fera. Me perguntaram esses dias da onde eu tirei essa ideia de trio. Falaram, tá, mas aí, quando começou essa ideia? Então, deixa eu contar uma história para vocês, deixa eu explicar para vocês. Nos últimos 24 anos da minha vida, eu venho ou dando aula, comecei dando aula, né? Antes de ir para a faculdade, comecei dando aula, depois fui para a faculdade, porque eu dava aula sem entender sobre o que eu estava aplicando. Presta atenção nisso aí. E tem muita gente que ainda faz isso hoje. Fala assim, faz agachamento aí. Aí a pessoa estava fazendo agachamento. Se você parar e perguntar assim, professor, por que eu estou fazendo agachamento? Eu estou fazendo 30 e não 100. Ele vai falar assim, não, você vai descer, faz aí, vambora. E durante muito tempo da minha vida eu fiz isso. Na verdade, especificamente durante 5 anos. Porque eu venho da dança, então eu dançava e aí eu aplicava as aulas lá, desde abdominal, a gap, né? Na época era gap, que era glúteo, abdômen e pernas, se eu não me engano. Então, eu comecei a aplicar exercício. Eu gostava de dançar, gostava do ambiente e aplicar exercício. Daí depois eu fui para a enfermagem. Qual a ideia da enfermagem? Também ajudar pessoas. O que eu percebi nessas duas áreas? Que eu poderia ajudar pessoas com exercício e saúde. Na educação física, especificamente, eu entendi isso. Que eu conseguiria ajudar pessoas com exercício e saúde. Aplicando exercício para a saúde, para emagrecimento, depois para a pressão arterial, o que eu comecei a entender? Que mesmo na nova fase, eu entendendo o porquê eu aplicava exercício, sim, porque no segundo ano mais ou menos de faculdade, eu já estava fazendo uma pós-graduação. Para quê? Um treinamento personalizado, treinamento de corrida, cardiorrespiratório, para conseguir otimizar e ter perícia, ter acurácia, ter certeza do que eu ia prescrever para cada aluno. Eu queria saber de onde vinham aqueles números, 3 de 15, 3 de 20, 3 de 25. Para isso eu fui estudar. E estudando, então eu estava no segundo ano de faculdade, já fazendo uma pós-graduação, e nessa pós eu descobri para que serviam os números. Aí eu pensei, pronto. Então agora que eu sei para que servem os números, como aplicar os números, agora é sucesso. Todo mundo que treinar comigo vai acontecer o quê? Resultado. Fomos à prática. Na prática, o que eu percebi? Que mesmo eu sabendo agora como aplicar os números, já tendo uma experiência aí de mais de 8 anos de aula, aplicando aulas em grupo individual, e conseguindo entender a prescrição de cada um, avaliando antes, meio e depois, algumas pessoas tinham resultado, outras pessoas continuavam sem ter resultado. Falei, pronto. E agora? O que é que está faltando? Foi daí que eu conheci uma teoria, conheci uma área do desenvolvimento chamada desenvolvimento pessoal. Mais especificamente, coaching. Mais especificamente, logoterapia. O que trata essas duas matérias? Elas tratam de o emocional, a inteligência emocional. Ela pode afetar o restante. Então tá aí. Bora estudar então inteligência emocional. Vou eu estudar inteligência emocional. O que é a tal da inteligência emocional? Comecei a estudar a questão do coach, a questão do como fazer ou como entender a pessoa para conseguir tirar mais dessa pessoa, para conseguir fazer com que essa pessoa entregue o melhor dela. Por quê? O que eu percebia? Que a pessoa era muito capaz de fazer, mas por algum motivo ela não queria fazer. Por algum motivo ela faltava aos treinos, por algum motivo ela não via os treinos, por algum motivo ela começava e parava. Mas como que eu vou fazer isso? Indo desenvolvimento intelectual, mais especificamente a área de coaching, mais especificamente a área de logoterapia, comecei a entender que a inteligência emocional é formada de 4 pilares: autocontrole, autoconhecimento, empatia e habilidade social. E que a maioria das pessoas, nem sabe que isso existe, 2, as que sabem não entendem especificamente, e ainda tem um outro grupo que sabe, entende e não pratica. E aí eu comecei a entender da onde começavam a surgir os resultados. Primeiro, eu entendo que as pessoas tinham que fazer o exercício prescrito da forma certa, porque tem uma variável na educação física, na prescrição de exercício, chamada individualidade biológica. O que é isso? Cada indivíduo tem uma necessidade específica, desde uma criança até um idoso de 103 anos, desde um idosinho lá a um atleta de alta performance. Cada um tem uma individualidade biológica. E o exercício ele precisa cuidar disso. Ele precisa conter alguns detalhes para ajudar cada corpo a atingir o seu melhor. Só que, quando você aplica o exercício e a pessoa não tem autocontrole e autoconhecimento, ela acaba não chegando no seu melhor. E eu comecei a pensar, como então conseguir unir essas pontas para potencializar isso? Foi aí que eu me deparei com o conteúdo onde unia-se um tal de QS. O que é isso? Coeficiente espiritual. Mas espera aí, então quer dizer que eu também tenho uma tal de inteligência espiritual? Sim. Então, de onde que saiu o trio? O que nós entendemos hoje? Que você tem uma inteligência espiritual, que você tem uma inteligência almática
e que você tenha uma inteligência corporal. Espírito, alma e corpo. E caso você não desenvolva essas 3 esferas, caso você não desenvolva os seus 3 eus, em algum momento da vida você vai precisar de algum remédio, de alguma droga, de algum recurso externo para equilibrar o interno. Entende isso? Então por que nós vemos cada vez mais os números de remédios aumentando, os números de antidepressivo aumentando, os números de estabilizadores de humor aumentando? Porque as pessoas não entenderam que elas são 3 em 1. A grande maioria se trata como 1 para 1. Eu sou só corpo, eu sou só corpo. Vou te dar um exemplo. O que é ser só corpo? A pessoa que acorda, pega o WhatsApp, avisar no grupo da família. Estou no corpo. Cara, mas no trabalho eu sou uma máquina, eu trabalho muito, eu trabalho 10, 12 horas, eu sou o melhor do meu trabalho. Ainda é corpo. QI está no corpo. Ah, nossa, mas eu sou muito bom. E aí eu pego, ó, aqui, ó, você está vendo, eu saí, ó, cheguei no meu trabalho 8 horas, estou saindo 8 horas da noite e estou muito bem no meu trabalho. O que eu fiz? Eu cuidei só do corpo. E do corpo com relação ao QI ainda, que eu esqueci de todo o resto, com relação ao exercício, com relação à alimentação. Que isso acontece com grande parte da população mundial. Por isso nós vemos o número de obesidade e sobrepeso aumentar muito. Essa pessoa está focada só no corpo. E os resultados são o quê? Ela vai ficar mais doente, mais estressada, mais ansiosa e mais indisposta. Ou seja, com o passar dos anos, a capacidade de produção dela vai diminuindo. Eu vejo acontecer isso, eu já fiz mais de 2.000 avaliações, né? Eu vejo acontecer isso nas anamneses. O que é anamnese? Tá? Anamnese é quando eu pergunto para a pessoa como é o dia dela, o que ela faz, o que ela não faz, o que ela fazia, o que ela vai começar a fazer e como ela chegou no resultado que ela está. E o objetivo dela. O que eu vejo na anamnese? Todo mundo cuidando muito do trabalho, todo mundo cuidando muito dos outros, todo mundo não cuidando nada do eu. Quando eu não cuido do eu, as notícias não são boas. Eu não consigo precisar, eu não consigo atentar de onde vem o resultado. E aí a galera da espiritualidade fica louca, achando que se eu for um ser só espiritual, não, porque se eu for espiritual eu vou conseguir os melhores resultados, se eu for só espiritual eu vou estar mais próximo de Deus. Mas presta atenção, se Jesus fosse um ser somente espiritual, ele não teria dado conta de carregar uma cruz de 70 quilos durante 3 quilômetros. Então não é só sobre ser espiritual. Presta atenção, Jesus ficou 40 dias, jejuando, ou seja, sacrificando o corpo, controlando quem entrava na boca dele. Para que isso? Para quando ele sacrificar o corpo, ele melhorar a espiritualidade, autocontrole e autoconhecimento. Porque ele já estava ensinando a gente a fazer isso. Entenderam isso? Então os 3, no fundo, eles estão totalmente conectados. Foi daí que surgiu o nome trio. Aí as pessoas me falaram assim, quando eu ia mudar de teoria, né? Quando eu abri o meu nome espaço, por que você não colocar o seu nome? Porque o meu nome não significa quase nada com relação a isso tudo. Isso é uma teoria. O que é a teoria? É que que eu, somos constituídos de 3 esferas. 3 eus. No meu caso, Otávio 1, Otávio 2, Otávio 3. Otávio espiritual, Otávio almático e Otávio físico. E que eu preciso, ao longo de uma semana, conseguir estimular as 3 coisas. Presta atenção nesse detalhe. Eu preciso, ao longo de uma semana, ao longo de um dia, estimular as 3 esferas. Otávio, mas se eu fizer isso, eu já não tenho tempo para nada, viu? Porque eu já trabalho, já cuido do meu marido, cuido dos meus filhos, cuido das minhas filhas, eu faço tudo isso, ainda estou com minha barriga grande, eu tenho que perder minha barriga, como eu vou fazer tudo isso? Por isso que você não tem tempo, porque você não sabe fazer do jeito certo. O que eu descobri com essa teoria e testando com várias pessoas, testando comigo e conseguindo excelentes resultados, é que se você conseguir trabalhar o seu espiritual, trabalhar a sua parte almática, trabalhar o seu corpo, aí sim as notícias são excelentes. Foi daí que eu tirei essa metodologia chamada trio, onde a gente precisa entender, precisa cuidar, espírito, alma e corpo. E que, para cada um desses, eu desenvolvi um formato simples e prático para você aplicar diariamente e semanalmente na construção dessas suas melhores versões, na construção desse seu melhor eu. Por quê? Tem uma frase que fala assim, para você entender isso, pega esse código. Quem aprende não depende. Vamos de novo? Quem aprende não depende. Toda vez que você aprender sobre você, você vai deixar
Você vai deixar de depender de outras coisas externas. Vou dar um exemplo para você. Autocontrole e autoconhecimento. Imagina que alguém que perdeu um ente muito querido. Perdeu um ente muito querido, meu Deus do céu, e agora essa pessoa morreu? E aí você nem sabe que existe autocontrole e autoconhecimento. Nem sabe que existe empatia e habilidade social. E aí você vai estar lá assim desesperado e falar assim, olha, essa pessoa é muito querida e eu não consigo mais viver. Então tá mais pesado isso, por quê? Porque você deixou de treinar autocontrole e autoconhecimento. Por que autoconhecimento? A gente sabe que quando a gente perde um ente muito querido, o que os estudos mostram? Que, sim, eu preciso ficar triste, eu preciso chorar, eu preciso me compadecer, mas isso acontece na vida de várias pessoas. E que, além disso, eu tenho exemplos a serem dados. Para você que é pai, para você que é mãe, para você que é professor, para você que é tio, você tem exemplo de como que você cria outras crianças. E o exemplo que você dá quando você perde um ente querido é o exemplo que vai ser seguido. Aqueles pais, aquelas mães que falam assim, não, eu nem vou em velório porque eu gosto de velório. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um bloqueio para os meus filhos. Falar para eles assim, tenham medo disso. Deixe algumas coisas te bloquearem. E toda vez que eu faço isso, as notícias são que eu vou ficar debilitado em algumas áreas da minha vida. Então, o que eu deveria estudar? O que eu deveria instigar os meus filhos a estudarem? Autoconhecimento e autocontrole. Por quê? Nas fases difíceis da minha vida, eu vou saber o que fazer, como me controlar e como ser empático e como ter habilidade social com as pessoas que estão envolvidas em cada um dos acontecimentos. Entendeu, fera? Nos próximos vídeos, nas próximas aulas, eu vou explicar em detalhes como trabalhar mais o corpo, como trabalhar mais o espírito e como trabalhar mais a sua alma. Então, fique comigo nessa série que você vai entender como trabalhar cada uma das suas 3 esferas, dos seus 3 eus. Então já coloque aí no papel assim, você que chama Luciano, você que chama Vanessa, você tem um Vanessa espiritual, um Vanessa emocional, almático, e um Vanessa físico. E sim, você precisa cuidar, alimentar, tratar, treinar os 3. Fechou, fera? Próximo vídeo tem mais. Valeu, tchau!